Olá pessoal, meus amigos e amigas. Esse vídeo nós vamos rever as questões da prova. Isso é muito importante no processo de aprendizagem, pois vocês tiveram as aulas, se prepararam para a prova, fizeram a prova e agora um aprofundamento nas questões para ficar isso introjetado para a continuidade da nossa formação em Sociologia, nosso curso de Sociologia, segundo ano do ensino médio. Vamos lá para os slides. Bem, vamos às questões de antropologia brasileira. Que legal, né? Nós podemos aí estar compreendendo o pensamento do teórico brasileiro, muito diferente da formação, da visão e da cultura do europeu. E termos esse contato com a antropologia brasileira é fundamental na nossa visão em relação a essa parte de sociologia, na formação em sociologia em relação à cultura. Compreendermos a antropologia brasileira é fundamental. Os trabalhos de Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior contribuíram para a redescoberta da sociedade brasileira. Que legal, redescoberta de uma sociedade que não se conhecia, pois não tinha noção de sua formação cultural, e essa contribuição dos antropólogos e sociólogos brasileiros fundamental, realmente uma redescoberta, através da sua cultura, suas raízes e tradições. Destaca-se como elemento chave dessa redescoberta, foi percebida por um elemento chave que deu base à formação do povo brasileiro. Você conseguiu perceber nas aulas que nós fizemos qual foi o processo que deu essa formação do povo brasileiro, da cultura brasileira, da sociedade genuinamente brasileira? Processo de imigração dos europeus que vieram, italianos aí para a região de São Paulo, muitos poloneses, alemães, ucranianos mais para o sul, aqui para o Brasil. Vamos lá. Não é o processo de imigração, nem o processo de miscigenação. Globalização com certeza não é. Colonização, será que você não se enganou? Talvez você tenha pensado que a colonização, o processo de colonização que deu base a toda essa formação cultural, de tradições e raízes e valores no Brasil. Não, acertou quem colocou a miscigenação, né? Essa diversidade toda, negro, índio, europeu, o próprio colonizador, as classes, desde a corte, a aristocracia, os favores aristocratas que estabeleceram outros níveis de poder e de classe social, como o coronel, né? O senhor de engenho, o feitor, cargos políticos e toda uma estrutura, uma escada social, e articulando-se todos esses elementos, se deu uma miscigenação, a aproximação das pessoas que formaram famílias, que nasceram pessoas. Fruto dessa miscigenação foi a grande contribuição do Gilberto Freire, também do Sérgio Buarque de Holanda e o Caio Prado Júnior, que analisaram essa singular formação do povo brasileiro através da miscigenação. Olha que interessante, né? E a próxima questão, será que você acertou essa? Essa aqui já é o da Mata, né? Muito legal a contribuição do da Mata. Agora você, aí no segundo ano, em Sociologia, você já conhece aí a contribuição desse contemporâneo antropólogo Roberto da Mata. Muito legal, muito original, né? A contribuição dele. No drama do "Você sabe com quem está falando?", somos punidos pela tentativa de fazer cumprir a lei ou pela nossa ideia de que vivemos num universo realmente igualitário. A moral da história aqui é a seguinte: confie sempre em pessoas e em relações, como nos contos de fadas, nunca em regras gerais ou em leis universais.
Esse livro do Da Mata, Carnavais, Malandros e Heróis, obviamente é um livro com muita influência do contexto dele, né? De onde ele viveu, onde ele se criou, que é no Rio de Janeiro. Mas representa de forma muito peculiar a formação e a cultura do povo brasileiro. No Brasil, apesar de ser uma nação colonial, periférica e dependente, marcada pela existência de muitos conflitos, há instituições que procuram eliminar a existência desses conflitos, como o futebol e o carnaval. Aí é o que eu falei para vocês da influência carioca. O futebol e o carnaval hoje é uma situação que se pode dizer homogênea em relação à cultura em todo o país, mas existe muito. Isso é uma amplitude que a mídia dá a esses elementos culturais. Mas no Rio Grande do Sul, lá em cima, no norte do país, não só no Nordeste, né, mas também no Norte, tem muitas tradições. A própria Minas Gerais, né? São Paulo, Paraná, também muitas tradições, Santa Catarina, Goiás, muitas tradições peculiares dessas regiões, né? Mas existe aí de uma forma genérica, o carnaval e o futebol. De certa forma, anula a existência desses conflitos, né? O sabe com quem está falando expressa justamente o contrário dessa ideia, sendo um rito autoritário e indica a existência de classes sociais organizadas hierarquicamente. Quem pode mais, né, subjuga aquele que está abaixo. Por isso, o sabe com quem você está falando, ou eu sou amigo de fulano, é velado, presente nas entrelinhas dos conflitos brasileiros. Velado por quê, pessoal? Porque está inserido em nossa sociedade, no comportamento cultural e tradicional e de valoração da nossa sociedade. Velado porque está aí, não é palpável, não é punível, não é legislável, né? Não é indicado claramente como um comportamento inadequado. A única ferramenta que se tem para uma outra realidade é a educação, pois o objetivo dessas aulas é compreender essa formação cultural que nos trouxe um legado nesse sentido muito negativo. No texto, o autor se refere à orientação cultural e social que se denomina... Será que você acertou essa? Porque essa é uma definição do Da Mata, né? Muito interessante aí para o seu conhecimento, para a sua ampliação de visão desses aspectos aí de forma muito interessante, né? A discrepância moral, talvez você caiu nessa aí, que é uma pegadinha, é uma discrepância moral. Ou deveria ser, né? Mas não é a resposta certa. Pensamento liberal não tem nada a ver. Bússola de navegação, olha aí que legal. O Da Mata, ele estabeleceu esse termo, bússola de navegação, para algo que conduz historicamente o sistema de valoração brasileiro. Entre, você sabe com quem está falando? Eu sou amigo de fulano, né? Me conceda uma facilidade, pois eu sou amigo de fulano. Essa bússola de navegação cultural vem desde a época do Brasil colônia, com a introdução do sistema da coroa portuguesa, de favores para estabelecer uma série de níveis hierárquicos para funcionar o Estado dentro dos interesses portugueses, estabeleceu essa bússola de navegação que hoje prejudica tanto o cenário político e social do nosso país. Prática conservadora não é, né? A resposta certa é a C, apesar dos azinhos ali. A resposta certa é a C, bússola de navegação. Muito legal a sacada do Da Mata. 3. É preciso estabelecer uma distinção radical entre um Brasil com B minúsculo e escrito com B minúsculo, nome de um tipo de madeira, de lei ou de uma feitoria, já é uma característica aí do colonialismo, feitor, interessado em explorar uma terra como outra qualquer. E o Brasil que se designa, com B maiúsculo, a um povo
a uma nação, a um conjunto de valores, de escolhas, de ideias de vida. Cultura. O Brasil com B minúsculo é apenas um objeto sem vida, autoconsciência ou pulsação interior, pedaço de coisa que morre e que não tem a menor condição de se reproduzir como sistema, como aliás queriam alguns teóricos sociais do século XIX que viam na Terra um pedaço perdido de Portugal da Europa. O que você percebe aqui, querido aluno, querida aluna? O desenvolvimento já da sua visão do etnocentrismo na prática das inter-relações sociais. Uma colocação dessa para você que está estudando sociologia agora, já se dá conta, aqui está o etnocentrismo, o eurocentrismo do final do século XIX, que via o processo de colonização como a invasão de um pedaço de terra para explorar, né? E que a cultura continuaria na Europa, né? A civilização continuaria sendo europeia e que aquele pedaço de terra estaria fadado a um fracasso. Um conjunto doentio e condenado de raças que, misturando-se ao sabor de uma natureza exuberante, de um clima tropical, estariam fadadas à degeneração e à morte biológica, psicológica e social. Visão etnocêntrica, agora você entende, né? Como funcionava o olhar etnocêntrico na época equivocada, que agora não é mais assim, dos teóricos europeus. Mas o Brasil com B maiúsculo é algo mais complexo. É país, é cultura, local geográfico, fronteira e território, reconhecidos internacionalmente, e também casa, pedaço de chão, calçado, com o calor de nossos corpos. É lar, é memória, é consciência de um lugar com o qual se tem uma ligação especial e única. É isso. É isso. Esse é o Brasil, esse é um país, esse é um sistema de valoração, essa é uma cultura. Muito peculiar, muito genuína, com uma série de problemas, mas é uma nação, né, que se criou nesse processo. Tendo o fragmento do texto acima com referência inicial, julgue os itens seguintes à luz das ideias do Roberto da Mata. Será que você acertou essa? A identidade brasileira se constrói por meio dos dados, em que os brasileiros são sempre uma coletividade que deixa a desejar. E por meio de dados sensíveis e qualitativos, em que os brasileiros podem ver a eles mesmos como algo que vale a pena. Pessoal, já matou na primeira, essa é a resposta certa. E nós vamos estudar em cultura e em sociologia até o final do terceiro ano que dados sensíveis e qualitativos, não quantitativos, qualitativos, fizeram e farão do Brasil uma experiência que vale a pena. Estaremos trabalhando isso em sociologia. A B não é, né? Tanto os homens como a sociedade se definem por seus estilos. Isso é estereótipo. C. No Brasil, como nos Estados Unidos da América, França e Inglaterra, as regras são obedecidas? Não. Infelizmente, no Brasil, a coletividade deixa muito a desejar. D. Na ordem política, econômica e social, celebra a própria ordem social. Essa é uma questão sem pé e sem cabeça, D. Muito bem. Vamos para a próxima. Será que você acertou essa aqui, que o da Mata tem um livro sobre trânsito? O nome do livro é Fé em Deus e Pé na Tábua, e ele coloca uma visão sociológica e com toda a bagagem, o aporte teórico antropológico dele. O que sabemos de como dirigir? Nada. Não quero psicologizar ou criminalizar o trânsito. Todo mundo faz isso. Quero propor a sua politização. Quero ver o que significa dirigir automóveis como um jogo de forças num sistema hierárquico. Dirigir automóveis num jogo de força de um sistema hierárquico. Saia no trânsito. Não é isso que você vê? Quero ver a nossa imprudência e violência como um sintoma e uma reação. Abordagem weberiana de Max Weber. Você lembra da abordagem de Max Weber, que analisa a sociedade pelo sentido da ação do indivíduo? O que significa dirigir um automóvel numa sociedade que se diz igualitária, mas que no fundo odeia a igualdade? É essa cultura
velada entre nós de que se diz uma sociedade tal, mas se comporta de uma outra forma. Você sabe com quem está falando? O que significa o espaço público numa sociedade igualitária na forma, mas profundamente aristocrática e hierárquica nos procedimentos que vão do furar a fila a arrumar emprego para amigos e parentes quando se comanda o serviço público, não é isso? Significa, evidentemente, você ter consciência do outro como igual, não como atrapalhador. Esse seria o ideal, né? Dar uma reportagem, ver como as pessoas usam o telefone público. Essa ideia do telefone público, ele coloca, na época que ele escreveu o livro, que a pessoa ficava no telefone 40 minutos, não se importando com as outras 10 pessoas na fila. Uma questão cultural no Brasil e que você, observando, você percebe que muitas pessoas estão inseridas nesse estereótipo de comportamento e de visão de mundo. Lamentável, né? Considerando o texto, assinale qual que é a alternativa correta. O espaço público é recriado pelos motoristas de modo a endossar perspectivas igualitárias? Essa já está fora, né? Como hoje o telefone celular já se popularizou, o problema apresentado pelo Da Mata com relação ao telefone público já foi dirimido? Claro que não. Não sei se você sabe, mas um dos maiores problemas, considerado um fenômeno no trânsito, é a relação trânsito e celular. C. A igualdade no Brasil, segundo Da Mata, é um traço formal. Formal. Ele está apenas na formalidade constituinte, né, do país, né? Já que, na prática das relações sociais, faz-se uso de perspectivas históricas. A historicidade do Brasil, através de toda a construção de valores, da bússola de valores, pela aristocracia portuguesa, aristocracia brasileira, e na distribuição de poderes do toma lá da cá, criando-se um legado, deixando-se um legado não positivo para a nossa sociedade. Resposta certa a C. D. Ver a imprudência e a violência como sintoma e uma reação por Da Mata significa criminalizar o trânsito. Não, ele mesmo fala que não é isso, né? Muito bem. E a questão 5, será que você acertou? Segundo Da Mata, novamente, o uso da expressão quem você pensa que é? No Brasil, seria uma variação de você sabe com quem está falando? Segundo o autor, essa sentença expressa uma sociabilidade inerente a um sistema de crenças, construído através do tempo, e de valores no qual pessoas se relacionam de forma hierárquica desigual e subjuga o que está abaixo, em linhas gerais, né, pessoal? Nos Estados Unidos, porém, a mesma expressão Who do you think you are teria efeito oposto. Isto se verifica, segundo o antropólogo brasileiro, por quê? É assim, né? Estados Unidos, Canadá, Japão, é completamente diferente essa relação social. Bom, por que se dá isso? No Brasil, quem usa a expressão é superior, ele se acredita superior, né? Questão de valoração. Nos Estados Unidos, quem se utiliza dela é aquele que é atingido pela pretensão autoritária? Não, né? Não existe essa pretensão culturalmente, né? Lógico que existem pontuações que destoam de uma normalidade para aquele contexto. B. No Brasil, a pergunta é privilegiada nos planos interacionais, em função de que sua veiculação possui um forte caráter inquisitivo, é considerado um traço agressivo e cultural. Olha que curioso. Normalmente utilizado, que é a forma velada de que ele é articulado entre nós e aceita dessa forma velada, quando queremos derrubar alguém. Essa é a resposta certa. C. No Brasil, a expressão reivindica a igualdade entre atores? Claro que não. D. Nos Estados Unidos, a identificação das identidades no espaço público é fundamental para iniciar seu relacionamento. No Brasil, não se leva em conta grau de superioridade? Claro que não. E a expressão nos Estados Unidos busca cancelar o status inerente de uma sociedade de consumo. Já errou aí, porque é uma sociedade de consumo, né? Nos Estados Unidos, muito acentuado. Muito bem, e a 6? Como é que você se saiu na 6, meu aluno, minha aluna? No final da década de 50, porque será a década de 50, a sociedade brasileira passava por transformações marcantes
em diferentes áreas. Nós vamos passar agora a pegar outros aspectos de cultura. A contracultura, por exemplo, lembre-se da década de 50, hein? Década de 60, início da década de 70 no Brasil, a contracultura. Mais adiante. A letra da canção Chiclete com Banana enfoca o seguinte elemento cultural desse momento. Eu quero que você perceba o seguinte: nós não estudamos o confronto de culturas, a aculturação, a ruptura cultural e também a formação da diversidade cultural, criando uma nova riqueza. Aquele que leu Machado de Assis e que depois leu Shakespeare, né? Olha que encontro maravilhoso. Machado de Assis é maravilhoso, né? Shakespeare, nossa, né? Que coisa absurda, né? E existe tudo isso, né? E também a aculturação, esse processo que é bastante complicado, a ruptura de culturas. Chiclete com Banana vem demonstrar esse aspecto. Será que você acertou a questão? É uma difusão da cultura estrangeira? É a diversificação da identidade étnica e o encontro de culturas? É a valorização da pluralidade artística ou a expansão da dependência econômica? Diversificação da identidade étnica e o encontro de culturas. Essa identidade étnica, talvez você não conheça a música Chiclete com Banana, ela é fruto da Tropicália, um tremendo movimento cultural, musical na Bahia, que produziu muita coisa interessante. Chiclete com Banana é uma delas, já numa, podemos dizer assim, numa geração depois da Tropicália, que expressa esse encontro, né? O chiclete foi um sucesso americano no mundo todo, e a banana brasileira, típica do Brasil, se encontrando através da cultura. Isso demonstra a união positiva dessa diversidade cultural. Negativa é a aculturação, por vários aspectos, a ruptura, né, cultural, perder valores e tradições e riqueza cultural nessa ruptura. Espero que você esteja entendendo bem. Aluna sétima. E a sétima, hein? Foi fácil de acertar essa? Esse educador brasileiro integrou o movimento por renovação da educação brasileira. Educador, antropólogo, sociólogo, escritor, político, foi um dos signatários do documento intitulado Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, não manifesto extremista, partidário, um manifesto pela educação, buscando a conscientização de intelectuais da época e políticos e de segmentos da sociedade para perceberem que o caminho de toda essa construção de influência aristocrática no Brasil, de um legado complicado de corrupção, de negociatas, de toma lá da cá, poderia ser alterado por uma educação de qualidade. Em muitos momentos isso aconteceu no Brasil, tá? Mas não se criou. Essa descrição se refere a quê? Você acertou essa, né? Ao Gilberto Freire. Lembra que o Gilberto Freire ele tem aquela Casa Grande Senzala, nós vimos na aula, e que ele percebeu a questão da miscigenação como a formação do povo brasileiro? Dermeval Saviani, um nome complicado, né? É outra abordagem, outra visão, não tem uma relação com essa questão da educação em específico, e nem da construção dessa base da sociedade brasileira que nós estamos estudando em antropologia. Darcy Ribeiro? Isso, Darcy Ribeiro, você acertou essa, né? Anísio Teixeira, são nomes importantes, mas por uma outra prosa. Leia o trecho a seguir, entrevista da Veja ao Gilberto Freire. Você vê uma atitude racista no culto à mulata ou reafirma sua tese de que esse culto está uma prova, que nesse culto, né, está uma prova da ausência de problemas raciais no Brasil? Ou o Brasil é realmente uma democracia racial perfeita? É uma pergunta tendenciosa a pressionar o Freire com a obra maravilhosa como Casa Grande Senzala em relação à colocação dele
de uma formação brasileira menos conflitante, um pouco romantizada, que foi importante para nós termos contato com esses elementos que ocorreram. Porque se você pega só uma abordagem do conflito, do confronto, da violência, da exploração, você perde muitos elementos. Então esses compositores, esses autores, eles se complementam. Resposta do Freire: perfeita de modo algum. Agora, que o Brasil creio que se pode dizer sem dúvida a mais avançada democracia racial do mundo de hoje, isso a mais avançada nesses caminhos de uma democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas ainda há preconceito de raça e de cor entre grupos e brasileiros e entre certos brasileiros individualmente. Pessoal, muita gente reage a essa colocação do Freire, mas ele consegue perceber o que a miscigenação e a contribuição dessa miscigenação e a ação do negro no Brasil de riqueza cultural, de desenvolvimento em todos os sentidos da sociedade brasileira por essa contribuição. Então ele olha para esse lado. Então vejam bem, quando se aborda, fazendo uma abordagem do tema sobre o racismo no Brasil, e consegue ampliar as grandes vitórias, os grandes exemplos da construção do negro única no Brasil, muda a visão. Né? Não vai romantizar nem esquecer de tudo que ocorreu, mas olhar apenas para esse lado conflitante é muito reducionista. E eu quero que vocês ampliem a visão de vocês, e esses pontos nós vamos ampliar ainda mais. Vamos lá, será que você acertou que a afirmação do Freire reforça o preconceito racial? Claro que não. Desrespeita a figura da mulata, pelo contrário, pondera a questão do racismo no Brasil com a evidência de que existe uma democracia racial, ainda que imperfeita. Poucos países chegaram a um nível de democracia racial que é interessante ser percebida, sabe? Isso valoriza o negro brasileiro e sua contribuição. Eu acho que é importante não romantizar, mas perceber a construção da contribuição brasileira, das conquistas do negro brasileiro e de sua contribuição política, empreendedora e cultural em nossa sociedade. Incita o ódio entre as raças? Claro que não, né? É uma pergunta, veja, são questões muito pontuais em relação à reflexão, à visão de nível crítico para o desenvolvimento de vocês. Vamos lá? 10. Essa é uma questão que eu preparei com muito carinho. Não é a 10 ainda, está um pouco mais para diante. Freire destaca que o Brasil, por conta do fator miscigenador, acabou por avançar em termos de uma democracia racial, ainda que o racismo exista entre nós de forma pontual. O fato é que, ao contrário de outros lugares, como nos Estados Unidos, o Brasil nunca houve um racismo institucionalizado após o fim da escravidão. Não sei se você entendeu o que está acontecendo aqui. Nos Estados Unidos, o racismo foi legislado. Existiam leis que proibiam o negro de uma série de situações e colocava ele em subjugo. Subjugo judiciário, né, uma condição inferior nas leis americanas. Essa é uma condição muito diferente entre os dois países. O que se pode entender sobre essa ideia de Freire é que é ampliada posteriormente por Florestan Fernandes, que vamos conversar sobre Florestan Fernandes quando formos falar de racismo no Brasil. Que o racismo institucionalizado nos Estados Unidos é evidenciado historicamente, diferentemente do Brasil, onde não se percebe situações de racismo, não pois o racismo está aí. Que Freire identifica um processo harmonioso na formação do povo brasileiro, essa é outra crítica errada. Uma pessoa, quando tenta entrar nesse universo de perceber pontos positivos, existe essa crítica de que o Freire quis dizer que foi uma construção harmoniosa. Não foi essa a intenção dele. C. Que a miscigenação se caracteriza como um processo distinto da escravatura? Também não, né? Pois a miscigenação ocorreu entre todas as classes sociais e no encontro delas. D. Existe um racismo velado no Brasil? Essa é uma colocação do Florestan Fernandes, tá? Não institucionalizado, porém acontece de forma pontual em todo o país, em todo o segmento da sociedade, mesmo tendo um avanço enorme na democracia racial no Brasil.
As pessoas muito extremistas, elas não conseguem ver isso, e quando elas trabalham o racismo, ao invés de minimizar esse racismo, elas acabam exacerbando essa condição racista por enfatizar pontos conflitantes. Tá? Vamos lá. Muito bem, e essa questão, será que você acertou? O antropólogo Darcy Ribeiro, que fiz muita questão de colocar nesse período de estudo nosso sobre antropologia brasileira, se dedicou muito à educação no Brasil, tanto na participação política quanto atuando no meio acadêmico. Chegou a fundar a UNB, Universidade de Brasília, e contribuiu para a implementação da UNF, Universidade Estadual do Norte Fluminense. Um cara incrivelmente produtivo. O antropólogo estudou muito a nossa crise educacional. Existe uma frase muito famosa de Darcy Ribeiro que diz: a crise da educação no Brasil não é uma crise, é um projeto. Escolhi a dedo essa questão, pois é uma questão pontual em todo esse trabalho em relação à antropologia brasileira, para você entender a construção de muitos brasileiros na história, como o da Mata diz, onde vale a pena. Pessoas que realmente trabalharam, estão trabalhando e trabalharão para a construção de um Brasil que valha mais ainda a pena. Não é que o Brasil está passando por alguns problemas na educação. Olha a visão desse teórico que esteve na política. Ele chegou a ser eleito político, chegou a implementar no Rio de Janeiro um sistema educacional. Não é que a educação brasileira está mal estruturada ou que exista um descaso com ele. É muito pior que isso. É um projeto, é consciente, é proposital, é calculado, está aí na sua escola, na sua sala de aula, no nível da sua formação acadêmica e nos elementos culturais e educacionais inseridos tacitamente na educação brasileira. É isso, pessoal. Concordo plenamente com o Darcy Ribeiro. A crise na educação do Brasil não é uma crise, é um projeto que vem de muitos anos. E equivoca-se, querido aluno, querida aluna, as pessoas que se posicionam por esquerda e por direita quando a questão é política. Pois são essas pessoas que se dizem de esquerda, que se dizem de direita, que estabelecem esse projeto que está em andamento há décadas no Brasil. É um pouco forte, né? Mas é preciso um impacto desse para que sociologia gere o resultado a qual ela se propõe. Será que você acertou essa questão? Darcy pensou em uma escola universalizada e transformadora que ficou conhecida como... E aí, escola urbanizada? É essa a questão? Escola sustentável? O que você acha? Escola integrada? Será? Escola multifuncional? Cuidado com as palavras. Escola integrada. Ele chegou a aplicar isso no Rio de Janeiro, mas foi adulterado, todas as ideias e tal. A escola integrada de Darcy Ribeiro, como nós falamos na aula, é algo muito mais ampla do que um projeto que está aí acontecendo de escola integrada por período. Não, uma escola transformadora, como nós falamos na aula, né? Portanto, ficou a reflexão no final da prova, eu espero que você tenha visto, de uma frase de alguém que lutou por um Brasil melhor, de alguém que se meteu entre os índios, que trouxe uma rica contribuição em relação à sua experiência antropológica com os índios brasileiros, que meteu a cara na educação, que foi transformar, que foi mudar, e até na política ele se meteu, não se contaminou por essa política complicada no Brasil e buscou fazer o seu trabalho. E essa é uma frase dele que me encantou. Fracassei em tudo que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente, fracassei. Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. Sensacional. O Brasil que vale a pena é o Brasil de quem faz o que tem que fazer e não fica olhando para o Brasil que não vale a pena.
Um abraço. A ideia dessa aula é introjetar mesmo esses conceitos na sua visão de mundo, meu querido aluno, minha querida aluna. Até a próxima.